O 336º dia da guerra na Ucrânia trouxe um momento inédito. Pela primeira vez, Zelensky demonstrou publicamente irritação com as provocações de Medvedev, o porta-voz informal do Kremlin. Afinal, até a paciência de aço tem limites. Enquanto isso, em Budapeste, o cenário se desenrolou exatamente como previsto. Após uma conversa entre Orbán e Lavrov, ficou claro que Moscou não tem a menor intenção de avançar em direção à paz. A reunião entre Putin e Trump, que muitos esperavam, simplesmente não tem agenda, porque a Rússia não quer encerrar o conflito. A única forma de acelerar o fim dessa guerra é pressionar Moscou, mas por enquanto, os Estados Unidos não demonstram disposição para isso. Enquanto a Ucrânia reforça suas defesas com soluções criativas, como sarcófagos de concreto para proteger transformadores e redes antidrones sobre usinas, a Rússia continua vulnerável. Sem medidas semelhantes, seus radares e estações de gás seguem sendo alvos fáceis. No fronte de Kharkiv, a situação se agravou, e para estabilizar a região, Kiev enviou Mikhailo Drapati, um dos melhores comandantes ucranianos, que já conteve o avanço russo em Andriiva no ano passado. Que sua experiência faça a diferença mais uma vez. Com a lama do degelo atrapalhando o movimento das tropas, os drones russos afundam no terreno, e a escassez de equipamentos modernos obriga o exército invasor a improvisar. O resultado? Colunas de blindados destruídos se tornam cada vez mais comuns nas imagens que chegam do fronte. Enquanto isso, na Rússia, a repressão não dá trégua. Uma professora foi detida e multada por organizar um protesto pacífico em Yakutia. Basta uma palavra sobre direitos humanos para ser rotulado como agente estrangeiro, traidor, ou liberal vendido ao Departamento de Estado. A mensagem é clara: quem ousa questionar o regime paga o preço. Mas voltemos ao que realmente importa. Zelensky confirmou que Medvedev tentou pressioná-lo para retirar tropas das regiões de Donetsk, alegando que a Rússia as anexou à sua constituição. Uma desculpa esfarrapada, já que os supostos referendos foram uma farsa: primeiro, invasão militar, depois, uma votação sem legitimidade. Como disse o presidente ucraniano, se Putin decidir incluir mais territórios na Constituição russa após a guerra, a Ucrânia será obrigada a ceder novamente. A lógica é absurda. Zelensky também deixou claro que não aceitará acordos que comprometam a soberania do país. Afinal, garantias de segurança não são palavras vazias, como prova a Coreia do Sul, que prosperou sob a proteção dos Estados Unidos mesmo sem um tratado de paz definitivo. Sobre as negociações com Trump, Zelensky foi diplomático, mas firme: não houve avanços reais. Moscou continua insistindo na mesma narrativa maximalista, e Washington parece não ter clareza sobre o que Putin realmente ofereceu, se é que ofereceu algo. As concessões territoriais mencionadas, se existiram, foram mínimas e irrelevantes. O que importa é que Zelensky deixou claro: a Ucrânia não abrirá mão de sua integridade territorial, e Trump pelo menos ouviu essa posição. O mais interessante, porém, foi a reação de Zelensky às provocações de Medvedev. Pela primeira vez, o presidente ucraniano demonstrou frustração pública com as declarações do ex-presidente russo, algo raro em sua postura geralmente contida. Talvez isso sinalize uma mudança de tom, afinal, até a diplomacia tem limites quando o adversário insiste em desrespeitá-los. Enquanto isso, a reunião entre Orbán e Lavrov foi adiada, assim como o esperado encontro entre Putin e Trump. Após uma conversa telefônica entre Orbán e o chanceler russo, ficou evidente que as expectativas de ambos divergem completamente. Moscou não cedeu em nada, e os Estados Unidos consideraram a posição russa insuficiente para justificar uma cúpula. A guerra continua e, sem pressão externa, Putin não tem motivos para recuar. Se você acompanha essa análise e quer que mais pessoas tenham acesso a informações independentes, apoie o trabalho com um like, um comentário ou assinando o canal. Cada interação ajuda a alcançar mais espectadores, especialmente porque os algoritmos priorizam conteúdos com engajamento. E se quiser ir além, considere contribuir financeiramente, os links estão na descrição. Outra forma de apoiar é adquirindo um VPN, que permite contornar bloqueios e acessar livremente a internet, sem as restrições impostas pelo governo russo. Além de garantir sua privacidade, você ajuda a manter fontes de informação confiáveis ativas. Lembre-se, usar VPN ainda é legal na Rússia por enquanto. Agora, vamos aos fatos mais recentes. Além das declarações de Zelensky, houve movimentações diplomáticas que confirmam o impasse. Os ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos e da Rússia conversaram por telefone, mas o resultado foi decepcionante. Washington avaliou que Moscou não apresentou propostas concretas para avançar nas negociações,
mantendo sua postura inflexível. A possibilidade de uma reunião entre Putin e Trump na próxima semana parece cada vez mais distante. Enquanto isso, a guerra segue seu curso, com a Ucrânia resistindo e a Rússia apostando no desgaste. A única certeza é que, sem pressão internacional, o conflito não terá fim tão cedo. Progredir. Trump não quer repetir o erro de Ankara, e é por isso que, inicialmente, condicionou o encontro com Lavrov a avanços concretos. Mas agora até essa possibilidade parece cada vez mais remota. A verdade é que a Rússia não está disposta a encerrar a guerra, então qual o sentido de uma reunião? O pior não é o adiamento em si, mas o fato de que ele não foi cancelado. Enquanto todos fingem que basta esperar, Putin ganha tempo, um tempo que custa vidas. Quantas ligações vazias ainda serão necessárias para perceberem que essa dança diplomática não leva a lugar nenhum? Quanto antes Trump abandonar essa ilusão e retomar a pressão real sobre o Kremlin, mais rápido a guerra chegará ao fim. Afinal, muitos processos, desde sanções até o apoio militar, foram paralisados por essa obsessão por encontros que não levam a nada. O cenário segue exatamente como previsto. Trump não quer um novo fracasso, e agora o jogo é coordenado por Sullivan e Blinken porque Yermak, esse fantoche de Putin, não passa de um peão incompetente. É provável que até Trump já tenha percebido isso. Sullivan pode não ser um gênio, e suas posições oscilam, mas pelo menos é um profissional, não um amador como Yermak que apareceu do nada. O resultado? Nenhum avanço, nenhum acordo, nenhuma proposta que possa ser assinada ou sequer discutida com seriedade. Essas reuniões são um teatro, especialmente para Trump. Resta torcer para que, em breve, ele retome a única estratégia que funciona: pressionar a Rússia, porque Moscou não deu nenhum sinal público de disposição para ceder. Nem mesmo nas questões mais básicas, como a troca de prisioneiros ou a redução de ataques a civis. Se antes a cúpula entre Trump e Putin já era improvável, agora até o encontro entre Lavrov e Blinken está em xeque. Não há nenhuma base para otimismo. Se soubessem que seria assim, teriam evitado até as ligações. Afinal, Blinken, por mais limitado que seja, entende quando dizem não. Não é como Yermak que insiste em acreditar que não significa sim, se nos encontrarmos mais algumas vezes. Infelizmente, o ritmo dos acontecimentos continua lento, e a cada dia de inação, mais vidas são perdidas. A ausência de pressão dos Estados Unidos só prolonga a guerra. Quanto mais forte e decisiva for a pressão americana, mais rápido o conflito terminará. O problema é justamente essa insistência em negociações vazias. Enquanto os Estados Unidos seguem um caminho desconexo, a Europa avança, mas ainda não o suficiente. Os americanos, por exemplo, se recusaram a aderir ao plano do G7 para usar os ativos russos congelados como garantia de empréstimos à Ucrânia. Bloomberg revelou que Washington justificou a recusa com riscos à estabilidade do mercado, mas a verdade é que os Estados Unidos simplesmente não querem assumir compromissos. Tecnicamente, os americanos têm apenas 5 bilhões de dólares em ativos russos sob seu controle, mas poderiam confiscá-los se quisessem, a lei já existe. Um gesto simbólico de Washington seria suficiente para empurrar países hesitantes como a Bélgica a agirem. Agora, essa iniciativa pode se arrastar por meses, e a Ucrânia precisa de recursos agora para produzir armas e resistir. Quanto mais firme for o apoio internacional, incluindo dos Estados Unidos e da Europa, mais rápido a guerra acabará. Putin só entende uma linguagem, a da força. Qualquer sinal de apoio de longo prazo à Ucrânia, como a liberação dos 140 bilhões de dólares em ativos russos, enviaria uma mensagem clara: você não vai vencer por exaustão. E é essa mensagem que pode forçá-lo a negociar de verdade. Infelizmente, cada adiamento só prolonga o sofrimento. Mas há boas notícias. A União Europeia deu um passo importante ao aprovar o plano para banir completamente o gás russo a partir de 1º de janeiro de 2028. A medida inclui tanto o gás natural liquefeito quanto o transportado por gasodutos, com um período de transição para contratos já existentes. Embora precise da aprovação do Parlamento Europeu, não há dúvidas de que será confirmada. É um avanço real na pressão sobre Moscou. No entanto, independentemente das sanções ou do apoio externo, o que realmente impede a derrota da Ucrânia é o seu exército. E é por isso que apoiá-lo é a coisa mais importante que qualquer um pode fazer agora. Por isso, continuamos a campanha para a Strike Down Company, uma unidade ucraniana especializada em derrubar drones Shaheed, uma das maiores ameaças atuais. A Rússia está travando uma guerra das luzes, tentando deixar a Ucrânia no escuro, e cada drone abatido é uma vitória. Se você quer fazer a diferença, esse é o momento.
Destruir usinas de energia, atacar civis e derrubar esses drones Shahed é a prioridade absoluta. Cada um desses alvos representa um golpe direto na máquina de guerra russa, e é exatamente por isso que a Strike Down Company precisa do seu apoio. Essa unidade não apenas protege a infraestrutura crítica da Ucrânia, mas também salva vidas, impedindo que a escuridão se espalhe e que mais famílias sejam deixadas sem luz, sem água, sem esperança. Junte-se a nós e faça parte dessa missão. As doações podem ser feitas via Monobanco, os detalhes estão no link da campanha, transferências bancárias, criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, ou até mesmo stablecoins. Cada contribuição, por menor que seja, é um passo a mais para garantir que a Ucrânia não apenas resista, mas avance. E enquanto a Strike Down Company trava sua batalha nos céus, as forças armadas da Ucrânia seguem desferindo golpes precisos onde mais dói. Um exemplo recente foi a destruição do complexo de radar Valdai, um dos sistemas mais avançados da Rússia para detectar e neutralizar drones. Localizado no aeródromo de Dzhankoi, na Crimeia ocupada, esse equipamento era peça-chave na defesa aérea russa no sul, com alcance de até 15 quilômetros para alvos maiores. Sua eliminação não é apenas uma vitória tática, é um símbolo de que a Ucrânia não apenas responde aos ataques, mas os antecipa, enfraquecendo a capacidade do inimigo de se proteger. Mas os sucessos não param por aí. Imagens de satélite confirmam danos severos em instalações estratégicas russas, como a refinaria Novokuibyshev no Oblast de Samara, e o complexo de processamento de gás em Orenburg. Fontes russas admitem que a produção em algumas dessas plantas foi reduzida em até 30%, enquanto outras, como a refinaria SkyNPZ, pararam completamente após os ataques. E não são apenas alvos industriais. Em Bereznik, um incêndio em uma subestação deixou milhares sem energia e água, mostrando como a infraestrutura civil russa também está vulnerável, seja por ação direta ou por consequências indiretas da guerra. Enquanto isso, a Rússia intensifica seus ataques à rede elétrica ucraniana. Em Dnipropetrovsk, uma mina subterrânea foi atingida, deixando trabalhadores presos por horas. Em Chernihiv, mais de 40 mil pessoas ficaram sem luz após bombardeios. E em Odessa, drones russos miraram o porto de Yuzhny, um dos principais pontos logísticos do país. Mas a Ucrânia não está de braços cruzados. Desde o ano passado, mais de 22 mil estruturas de proteção foram construídas em torno de subestações e transformadores, com coberturas reforçadas e redes antiaéreas. É um exemplo que as autoridades russas deveriam seguir. Afinal, se a guerra se estende para além das trincheiras, a defesa da infraestrutura crítica não pode ser negligenciada. E enquanto a batalha pela energia se desenrola, a guerra também deixa suas marcas mais brutais. Em Pokrovsk, um vídeo divulgado pelo voluntário Denis Krista mostra corpos de civis mortos após um ataque russo, entre eles, uma mulher ferida a tiros, abandonada ao lado dos trilhos de trem. Não são soldados. Não são alvos militares. São pessoas comuns, cujas vidas foram ceifadas por uma máquina de guerra que não distingue entre combatentes e inocentes. Cada drone abatido, cada radar destruído, cada refinaria danificada é um passo para impedir que mais cenas como essa se repitam. A Ucrânia não está apenas lutando por seu território, está lutando por seu futuro. E você pode fazer parte dessa luta. Apoie a Strike Down Company, compartilhe a campanha, contribua. Porque quando a escuridão ameaça se instalar, cada ato de resistência é um farol. E juntos, podemos garantir que esse farol nunca se apague. Não há lugar para hesitação. Cada vida perdida sob os escombros de um bombardeio, cada família destroçada por um ataque indiscriminado, é um lembrete brutal de que a barbárie não conhece limites. E enquanto a Rússia avança com suas táticas de terror, a Ucrânia resiste, não apenas com armas, mas com a determinação de quem sabe que a liberdade não se negocia. As imagens que chegam de Kupiansk e Volchansk não são apenas relatos de guerra, são provas de uma estratégia calculada para semear o caos. Cada metro conquistado à força, cada civil usado como escudo humano, cada soldado russo abandonado à própria sorte quando tenta se render, revela a verdadeira face desse regime. Não há honra em suas ações, apenas desespero e crueldade. Mas há honra na resistência ucraniana. Há coragem nos pilotos que arriscam tudo para conter o avanço inimigo, nos soldados que defendem cada rua como se fosse a última, nos civis que mesmo sob fogo, recusam-se a se curvar. E é aqui que você entra. Porque essa guerra não se vence apenas nas trincheiras. Ela se vence com apoio, com recursos, com a certeza de que o mundo não esqueceu o que está em jogo. A Strike Down Company não é apenas uma iniciativa, é um escudo.
Um escudo contra a escuridão que ameaça engolir não só a Ucrânia, mas tudo o que defendemos: a soberania, a dignidade, o direito de um povo escolher seu próprio destino. Quando você contribui, compartilha ou simplesmente levanta a voz, está dizendo a Putin que seus crimes não ficarão impunes. Está dizendo aos ucranianos que eles não estão sozinhos. E está dizendo ao futuro que mesmo nas horas mais sombrias, a luz da resistência nunca se apaga. A história não se escreve com covardes. Ela se escreve com aqueles que ousam lutar, e com aqueles que ousam apoiar quem luta. Não espere o próximo bombardeio. Não espere o próximo massacre. Haja agora. Porque cada minuto conta, e cada gesto faz a diferença. Juntos podemos garantir que a Ucrânia não apenas sobreviva, mas vença. E que a justiça por fim prevaleça. Mais uma vez, o comando russo deixa claro seu desprezo pela vida dos próprios soldados. Para Moscou, as tropas são apenas números descartáveis, peças de um tabuleiro onde a única regra é avançar, não importa o custo. E os números não mentem. Em setembro, as investidas russas aumentaram 10% em relação a agosto, com uma média de 160 a 180 ataques diários. Quase um terço deles concentrados no eixo de Pokrovsk. Mas aqui está o detalhe que revela a verdadeira estratégia do Kremlin. A intensidade dos ataques cresceu, sim, mas a velocidade de avanço despencou. Ou melhor, estagnou. A ofensiva russa se transformou em uma máquina de desgaste, onde cada metro conquistado custa mais do que vale. E essa estagnação não é acidental. É o resultado de uma tática desesperada que tenta compensar a falta de progresso com ataques incessantes, como se a repetição pudesse substituir a eficiência. Mas a realidade é cruel. O fronte não se move, e cada nova onda de assalto só reforça o que os militares ucranianos já sabem, e o que muitos preferem não dizer em voz alta. Porque a guerra não se ganha com ilusões. Não se vence com narrativas cor-de-rosa sobre uma vitória iminente, enquanto o inimigo continua a ditar o ritmo no campo de batalha. A Ucrânia está em uma posição melhor do que há alguns meses? Sim, mas isso não significa que o perigo tenha passado. O fronte continua instável, as ameaças persistem, e a Rússia ainda tem fôlego para testar cada fraqueza. E é justamente por isso que não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda. Como alertam analistas militares ucranianos, a tendência atual não favorece Kiev. As forças russas avançam em alguns setores, e as respostas ucranianas muitas vezes parecem mais reações desesperadas do que uma estratégia coesa. Para estabilizar a linha de frente, não bastam soluções improvisadas. É preciso criar zonas de contenção reais, não apenas barreiras móveis, mas sistemas de defesa profundos, capazes de congelar o avanço inimigo e dar tempo para manobras táticas. Isso exige disciplina. Unidades não podem mais ser deslocadas de um ponto a outro como peças de xadrez, sem planejamento ou coordenação. Cada batalhão precisa operar em condições ideais, com treinamento rigoroso e avaliações constantes de desempenho, seguindo o exemplo do que os russos fizeram em seu Rubicão, um modelo de eficiência brutal mas inegavelmente eficaz. As brigadas de assalto devem focar na destruição de posições fortificadas do inimigo, criando zonas cinzentas, onde as tropas russas não consigam se estabelecer. Enquanto isso, outras unidades apoiadas por artilharia de precisão, devem cortar como um bisturi qualquer tentativa de infiltração. Sim, essas zonas de contenção exigem investimento pesado, mas cada vez que as implementamos, elas funcionam. Já paramos o avanço russo antes, até que a falta de continuidade nas operações, a rotatividade de tropas mal preparadas e o subfinanciamento crônico anularam todo o progresso. A lição é clara: fortificações não podem ser meia-boca. Precisam ser construídas para resistir à guerra moderna, com sistemas de defesa integrados e redundantes. Porque hoje a Ucrânia não pode mais contar apenas com superioridade numérica. Precisa de inteligência tática, de linhas de defesa ativas e de um treinamento que transforme cada soldado em um multiplicador de força. E se há um campo onde essa urgência se faz ainda mais evidente, é o dos drones. Aqui o caos é visível. O exército ucraniano recebe dezenas de modelos diferentes, de startups variadas, mas a qualidade é no mínimo irregular. Alguns funcionam, outros nem tanto. O resultado? Unidades sobrecarregadas com equipamentos incompatíveis, operadores mal treinados e uma logística que mais parece um quebra-cabeça do que um sistema coeso. Enquanto isso, os russos seguem uma abordagem simples: padronização. Um modelo de drone, uma ótica, um protocolo. E isso faz toda a diferença. Não se trata de sufocar a inovação, mas de garantir que ela sirva ao propósito certo. A competição saudável entre fabricantes é bem-vinda.
desde que não se transforme em um mercado de oportunidades onde o primeiro a chegar leva tudo, independentemente da qualidade. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é o lucro de uma empresa, mas a vida de soldados. E a Rússia, apesar de seus próprios problemas logísticos, já entendeu isso. Enquanto Kiev ainda luta para consolidar sua produção, Moscou avança em modelos padronizados, mesmo que em menor quantidade. A solução? Subsidiar a produção de drones de alta qualidade, com padrões rígidos de desempenho e manutenção. E para isso é preciso recursos. Recursos que já existem nos ativos russos congelados no exterior. Cada dia de atraso é um dia a mais em que o fronte ucraniano opera com equipamentos improvisados, enquanto o inimigo aperfeiçoa suas táticas. Porque a guerra dos drones não é apenas uma questão de quantidade. É uma revolução na forma como se combate. E quem dominar essa nova linguagem terá uma vantagem decisiva. A Rússia já percebeu isso. Agora, é a vez da Ucrânia. Não há mais tempo para hesitações. Cada drone que não funciona, cada posição mal defendida, cada erro tático é uma brecha que o inimigo explorará. E a história não perdoa quem subestima o preço da indecisão, a sobrevivência de nossas tropas e o futuro de nossa nação. Por isso, o investimento em drones não é apenas uma questão militar. É uma decisão estratégica que exige atenção imediata do presidente, do governo, da Duma, do complexo industrial de defesa e de todos os governadores. No entanto, parece que estamos tão obcecados com projetos grandiosos, como o túnel entre a Chukotka e o Alasca, que deixamos de lado o que realmente importa: a aviação não tripulada. Será que é apenas uma impressão ou uma realidade que não queremos enxergar? A solução para reverter esse atraso é clara: produção em massa de drones, sem hesitações, e aquisições imediatas de aliados ou parceiros estratégicos. Não basta contar com gestos heróicos como as doações de cidadãos que tecem redes de camuflagem ou doam suas economias. Precisamos de milhares, não de centenas de milhares, de drones de combate, de reconhecimento e multifuncionais. Enquanto isso, o comando ucraniano já comemorava no ano passado ter alcançado a marca de 1 milhão de unidades em operação. E nós? Quantos drones como caçador foram realmente entregues às tropas? Quantos estão em ação no fronte? Os números oficiais são vagos, mas a realidade no campo de batalha não mente. O fronte exige drones. E não é com esforços isolados que venceremos essa guerra. Se necessário, devemos buscar apoio onde ele estiver, inclusive em países como a Coreia do Norte, que já demonstrou capacidade de responder a demandas militares em prazos curtos. O atraso atual é inaceitável e contrasta com o discurso otimista de muitos porta-vozes. Se não mudarmos o quadro agora, depois de anos de conflito, a história não nos perdoará. Melhor tarde do que nunca, mas a janela de oportunidade está se fechando. Enquanto isso, o inimigo aprimora suas armas. Os novos mísseis planadores russos como o MPB-5 representam uma ameaça real. Com alcance de até 200 km e velocidade superior à dos drones kamikazes, eles são praticamente imunes às defesas aéreas atuais. Não sabemos ao certo como funcionam seus sistemas de navegação, mas uma coisa é certa: a Ucrânia precisa de informações. Se você tem acesso a dados sobre esses armamentos, colabore. Não importa se é um civil, um militar ou um técnico, qualquer detalhe pode salvar vidas. Nas trincheiras, a situação é ainda mais crítica. Enquanto alguns desfrutam de conforto em cidades distantes, os soldados enfrentam condições desumanas: lama, frio, falta de suprimentos e drones inimigos que rondam a cada segundo. Não há tempo para hesitações. Cada minuto de inação é uma vida perdida. E não se enganem, a guerra não escolhe quem será o próximo. Pode ser o vizinho, o irmão, o filho. A escolha é simples: apoiar quem defende sua terra ou fechar os olhos para a agressão. Aos que já entenderam a gravidade do momento e contribuem com doações, treinamento ou tecnologia, seu esforço faz a diferença. A Ucrânia não luta apenas por seu território, luta pela liberdade de seu povo. Enquanto isso, a Rússia avança com táticas brutais, usando recrutas forçados e equipamentos improvisados. A lama do outono e o inverno que se aproxima só piorarão a logística, mas a determinação não pode fraquejar. O tempo da indecisão acabou. Ou agimos agora ou pagaremos o preço mais alto: a derrota. E a história não perdoa quem desperdiça a última chance de mudar o rumo de uma guerra. Cada assinatura arrancada à força é um soldado enviado para a morte. Não são voluntários, são vítimas de um sistema que transforma rapazes de 18 anos em carne de canhão. O ativista de direitos humanos Alexei Tabalov denuncia:
recrutas continuam morrendo em regiões fronteiriças como Belgorod, Briansk e Kursk, onde drones ucranianos os caçam como alvos fáceis. Não há treinamento, não há equipamento adequado. Apenas ordens para avançar, e uma promessa vazia de condições ideais que se revela um contrato de sangue. Eles são enganados no caminho. Como Andrei Fezenko, de 2005, que assinou um contrato de 1 ano em um trem, acreditando em mentiras sobre salários decentes e segurança. Quando percebeu a armadilha já era tarde, o papel que assinou transformou em um soldado profissional sem volta. Tentou desistir? Escreva um relatório, disseram. Mas se fizer isso vai ser pior. A burocracia militar não perdoa. E enquanto isso, os drones ucranianos não esperam. A realidade é ainda mais cruel para quem nem sequer assina contrato. Jovens como Ilha, nome fictício, contam como são enviados para o fronte sem preparo, sem proteção, sem nada além de um fuzil e a promessa de 15.000 rublos que nunca chegam. Diziam que íamos ganhar bônus por derrubar drones, ele ri com amargura. Mas quando derrubamos não pagaram. E ainda cobram 2.000 rublos por mês por pizza, uma taxa inventada para encher os bolsos dos oficiais. Em Alusta, na Crimeia, soldados descobrem que seus salários são reduzidos porque, tecnicamente, não estão na linha de frente. Uma fraude descarada. E quando a morte chega, como chegou para o irmão de um recruta, morto em um ataque de drone após meses de serviço, as compensações são uma piada. 300.000 rublos. O suficiente para um funeral barato. Enquanto isso, os oficiais lucram. Vendem energéticos a preços inflados, confiscam rações e até usam soldados como alvos vivos em treinos com pistolas de pressão. Ele atira em quem desobedece, conta um recruta. Deixa marcas, mas não mata. Só humilha. A repressão não para nas trincheiras. Em Moscou, o sistema de reconhecimento facial caça jovens que tentam escapar do alistamento. Como um rapaz de 19 anos, detido na estação Timiriazevskaya apesar de ter recorrido da convocação na justiça. Passou 5 horas em um centro de detenção ilegal, sem explicações, sem direitos. Eles o vestiram com uniforme à força, denunciam advogados. Isso é sequestro com farda. A guerra não é só lá fora. É aqui, nas mentiras, nas pressões, na violência institucionalizada. Cada recruta forçado é um lembrete. A máquina russa não tem limites. E cada um que resiste, cada família que denuncia, é um passo para quebrá-la. Mas o tempo está acabando. A Ucrânia não pode esperar. E a história não perdoará quem assistiu a isso de braços cruzados. Agora, a caçada aos jovens não tem trégua. Qualquer soldado raso pode ser transformado em carne de canhão com um simples golpe de caneta, ou pior, com tortura psicológica. Um passe em falso, um momento de distração, e você já é um número no sistema, um corpo a ser jogado na linha de frente. Não confie no metrô, não confie no transporte público, não confie nem mesmo nas paredes da sua própria casa. A qualquer instante, eles podem bater à sua porta. O preço de um erro? Sua vida. E aqueles que acreditam ter conquistado algum direito por vestir o uniforme? Ilusão. Os veteranos que ousam erguer a voz são esmagados como insetos. Em Yakutia, prenderam Mikhail Karyakin, um ex-combatente que ousou denunciar a verdade. As perdas monstruosas nas unidades de assalto, os corpos amontoados, o sangue derramado por uma guerra que não é deles. Ele planejava um protesto pacífico contra as mudanças na Constituição, que só servem para esmagar direitos e entregar o poder absoluto ao governador local. Mas a resposta do regime foi clara: prisão, multas, silêncio. Eles não querem heróis. Querem cadáveres obedientes. Querem que você acredite que não tem escolha, que a resistência é inútil, que a submissão é a única saída. Mas cada voz que se levanta, cada ato de coragem, é uma rachadura nessa máquina de opressão. A pergunta é: até quando você vai esperar para fazer parte daqueles que lutam, ou vai deixar que decidam seu destino por você?